Não basta então saber ler, temos que saber interpretar muito bem aquilo que lemos. Então, não estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade. Mas a consistência do hábito de ler dia a dia também vai fazer a diferença se uma pessoa souber interpretar o que está lendo. Fato disso é que grandes estudiosos, cientistas, pesquisadores, poliglotas, linguistas de todos os gêneros colocam em suas histórias a interpretação, as perguntas para saber o quanto que uma pessoa aprendeu e assimilou daquilo que está lendo. Se uma pessoa não consegue entender o que leu, né, tem que voltar alguns passinhos na alfabetização. O que isso significa? Se tu só aprendeu a ler e não aprendeu a interpretar, provavelmente tu vai se desenvolver um profissional não muito qualificado. E a gente vê a diferença de uma pessoa que realmente sabe daquela que parece saber, mas que na verdade é um zero à esquerda. Né? Então, grandes profissionais são aqueles que realmente interpretaram a si mesmo, interpretaram o comportamento humano, sabem lidar com todos os tipos de pessoas, e saber lidar com todos os tipos de pessoas é cortar aquelas que são extremamente problemáticas e difíceis, né? E a gente vê isso na prática. Então, se uma pessoa precisa saber interpretar para saber ler, por que as pessoas ainda não estão aprendendo a interpretar? Então, preguiça? Falta de tempo? Né? Então, no Brasil, o que acontece? A educação nossa, nós já sabemos, né, que sempre foi um fracasso. E que as pessoas que realmente gostam de estudar foram buscar em países de primeiro mundo. Em países de primeiro mundo, quando a gente estuda lá fora, a gente vê isso nítido, que não adianta tu ser raso naquele conteúdo, porque tu não vai ser bem visto socialmente, não vai ter grandes chances socialmente e também não vai ser visto com bons olhos por todas as pessoas, por todos os contextos que tu, né, for. Então, já fica escrachado aí, é raso, né? Então, por quê? Porque não se apropriou do conhecimento, não absorveu bem o conhecimento. Então, as técnicas, né, de uma criança em país de primeiro mundo é aprender a se responsabilizar desde pequenininho. Limpou, desorganizou, né, sujou, desorganizou, limpou, organizou, para ter o senso de responsabilidade própria. Vai ler as suas emoções, vai primeiro saber se controlar suas emoções para depois lidar bem com os coleguinhas. Senão não vai brincar em conjunto. Principalmente ser agressiva e violenta. Não tem essas coisas, né? Porque vai estragar o grande grupo. Depois vai aprender a interpretar bem, né? E aí, então, vem o ensino. Precisa dessas 3 etapas para um indivíduo conseguir aprender bem. Nós, da geração dos anos até os anos 80, conseguimos pegar as escolas cívicos militares, aonde, né, nós tínhamos toda aquela coisa do comportamento, né, das técnicas comerciais e técnicas domésticas, do ensino comportamental, né, tinha todos esses conteúdos que deixavam a gente refletir, faziam a gente refletir sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, sobre as nossas responsabilidades, o que hoje não vem sendo imposto nas escolas. E também era obrigatório saber calcular bem matemática e interpretar bem o português, porque a partir daí um ser humano ia se desenvolver de forma ampla. E isso é verdade, tanto que isso vale até hoje nos países de primeiro mundo. Para tu não crescer um indivíduo limitado, né, e extremamente antissociável, no sentido de criar problemas e ser um ativista e ser, né, problemático e ser violento com todos, né? Intolerante. Porque geralmente o ativista é intolerante e agressivo. É sempre assim, gente. A pessoa que não levanta bandeiras, a pessoa que não puxa a brasa pro seu assado é a mais inteligente. Não é a que fica em cima do muro, não. Porque se tu ficou em cima do muro, tu já tá do lado ruim, né? Porque se tu não conseguiu ver que lá é ruim e escolher o bom, é porque tu não é bom, né? Entenderam? Então, assim, em todas as áreas, tem pessoas que realmente são profissionais qualificados, mas tem aqueles muito medíocres. Né? E isso fica claro. A mediocridade vem quando a pessoa só fez aquilo por fazer, pensando no money, né? No status. Quando a pessoa realmente é boa naquilo que ela faz, é porque estudou mesmo, porque gosta daquilo. E isso a gente vê o sucesso de um profissional quando realmente sabe o que está fazendo.
que estudou com profundidade, que não é obrigatório aquilo, que não teve que sofrer para chegar aonde chegou. Sofrer no sentido de, eu não gosto disso e eu preciso disso porque eu quero ganhar mais ou porque eu preciso de um status. Quando a pessoa gosta mesmo, estuda ao natural aquilo que é condizente da sua profissão. Então, nos países de primeiro mundo, o que deu muito certo é isso. Fazer as crianças lerem muito e interpretar muito bem o que estão lendo. E isso deve também servir para qualquer lugar do mundo, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de ler. E eu não sou uma leitora ávida, mas aquilo que eu leio é de muita qualidade e eu interpreto muito bem. Então, isso já me serviu. Por quê? Porque desde o meu ensino lá de base, eu tive 2 ou 3 professoras que me ensinaram muito bem. E isso me serviu, né, para toda a minha escola acadêmica, digamos assim, toda a minha vida acadêmica, né, para ver muito bem quem era quem. Então, o indivíduo que lê bem e interpreta bem, vai saber diferenciar bem, vai saber classificar bem, não vai fazer confusão, não vai misturar as coisas, vai ter mais consciência. Nós estamos falando dessa parcela que não tem problemas de déficits cognitivos. Se uma pessoa tem problema de neurodesenvolvimento e que não funciona muito bem o seu cérebro, essa pessoa não vai conseguir interpretar muito bem. Então, como é que tu vai contratar um indivíduo que não interpreta muito bem para ter uma função que exige muita responsabilidade? É óbvio que ou vai subir na cabeça o status, né, financeiro e social, o prestígio vai subir na cabeça, vai se vender facilmente, entenderam? Porque a pessoa que realmente estudou, sabe diferenciar, sabe interpretar, sabe se classificar, essa nunca vai se vender. Porque essa sabe muito bem o que é certo e o que é errado e a consequência das suas péssimas escolhas e caminho. Entenderam? Então é isso. Não adianta ler e não saber interpretar. Leiam muito e leiam bons livros. Não leiam apenas um gênero de um livro. Leiam sobre vários assuntos e saibam interpretar. Ah, eu li sobre isso, tá, mas o que tu entendeu sobre isso? Agora me conta. Olha, um exercício muito importante. Se alguém entendeu o que eu tô falando nesse vídeo aqui, eu tô dando muitas dicas gratuitas, tá? Quer ver o autotreino que tu faz, a autoavaliação para ver se tu realmente interpreta bem? Se eu te pergunto assim, ó, que conselho tu daria? Que conselho tu daria para uma pessoa melhorar o cérebro? Para uma pessoa em geral. Para uma pessoa melhorar o cérebro. Lê bastante, faz palavras cruzadas, vai cozinhar, tá? Para uma pessoa em geral. Vai cozinhar, faz palavras cruzadas, vai fazer academia, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. Vai se movimentar, vai fazer atividades da vida diária. No geral, né? Para uma pessoa que tu não conhece. O que tu diria para tua mãe? Para tua mãe se melhorar a saúde mental da tua mãe? Bom, eu conheço a minha mãe. Eu diria assim: mãezinha, eu sei que tu adora ler. Quem sabe agora vamos ler outros tipos de livros, né? Quem sabe vamos dar uma passeadinha em uma livraria, entendeu? O que tu diria pro teu chefe melhorar o cérebro dele, se tu sabe que o cérebro dele tá precisando ser melhorado? Fulano, eu li algo fantástico que ajuda na ginástica cerebral. E eu peguei aquilo pra mim e aquilo tá funcionando assim, ó, de uma maneira, tu tem que ver como tá meu cérebro potente. Entenderam? Se tu consegue dar um conselho, se tu consegue responder em contextos diferentes, dependendo da pessoa, isso significa que tu é uma pessoa que tu tem discernimento, que tu tem uma boa interpretação, que tu é inteligente e que tu é consciente para não falar uma linguagem para todos. Tu tem que saber fazer a resposta, tu tem que saber se comunicar dependendo do contexto que tu estás. Não é mudar, não é ser personagem e fingir de outra pessoa, mas
é saber como falar. Porque não é o que tu diz, é como tu diz. Porque não é o que tu lê, é como tu lê. Tu lê com carinho aquilo? Tu lê querendo interpretar? Ou tu só lê para dizer que leu mais um livro e botar na tua estante e ser um pedante, um idiota savante que nem se diz, né? Que quer parecer ser inteligente. E essa dica, para quem é inteligente, já pegou que isso pode levar para outros idiomas. Porque é o mesmo processo, a mesma metodologia. É isso. Bom final de semana.